Galera, olha só que decisão absurda. O ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, Cássio Conká, indicado para o STF pelo repugnante Jair Bolsonaro, deu uma decisão sigilosa autorizando a retirada da tornozeleira eletrônica de Rogério Andrade. Quem é Rogério Andrade? O maior criminoso do Rio de Janeiro, inclusive o chefe do Rony Lessa. E quem é o Rony Lessa? O Rony Lessa é o assassino da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Dá uma olhada. Rogério Andrade é uma figura muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ele é apontado como chefe dessa organização criminosa que controla jogos de azar, como o Jogo do Bicho, Bingo, Máquina Caça-Níquel. Joga aqui, por favor, já tem, né? O MP atribui a ele, por exemplo, os crimes de homicídio, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, extorsão, ameaça. É complicado, assim, é um personagem que... É o chefe do Rony Lessa, o executor da Marielle. Foi o chefe do Rony Lessa, executor da Marielle, não precisa dizer mais nada. Lembrando também que, esse bicheiro é tão ligado ao Bolsonaro, que concedeu a quadra da Mocidade para o lançamento do Ramagem, mês passado, aqui no Rio. Ele podia ter ido para qualquer outro lugar, mas escolheu justamente a quadra do bicheiro. Por que será? Ah, também gostaria de lembrar que, esse bicheiro parece ter um fetiche muito parecido com o do Bolsonaro. É o que dizem por aí. Enquanto isso, o ex-deputado Vladimir Costa, ligado a tudo de ruim, desde o Michel Temer, passando pelo Cunha, até o Bolsonaro, foi preso hoje, no aeroporto de Belém. O mundo dá voltas. E quem aí se lembra do ex-deputado federal Vladimir Costa? Bom, vou refrescar a memória de vocês. Em 2016, durante a votação do impeachment da Dilma, ele votou sim pela queda do presidente, mas como se estivesse narrando um gol da Copa do Mundo, como se fosse um Galvão Bueno. Uma coisa que chamou a atenção pela forma patética. Bom, não menos patético que isso, ele supostamente tatuou o nome de Michel Temer em seu ombro. Esse personagem pitoresco estava afastado dos holofotes, mas hoje voltou a ser destaque na mídia, porque ele foi preso. Pois é, de acordo com nota emitida pela Polícia Federal, ele cometeu ali alguns crimes, né, durante o contexto eleitoral, inclusive violência política. A terra plana não gira, ela capota, não é mesmo? Enquanto isso, os bolsonaristas deliram com a notícia de que um comitê da Câmara dos Estados Unidos, formado por políticos de direita, divulgou as decisões do Moraes e afirmou que ele faz censura. Eles podem falar o que quiserem, o que eles falam não significa absolutamente nada para o Brasil. As divulgações dos documentos só serviram para dar razão para o Xandão. Por exemplo, mostrou que o Alan dos Santos teria cometido crime. Pois bem, o que é que isso significa? Significa que eles estão tentando atacar o Joe Biden usando o Brasil como pretexto. A desculpa esfarrapada deles é que a gente está vivendo uma censura da liberdade de expressão e que o Joe Biden não está fazendo nada para resolver essa situação aqui no Brasil. Primeiro de tudo, que nenhum presidente dos Estados Unidos tem o direito de intervir em questões internas de nenhum país, principalmente o Brasil, que não é uma república de bananas, tá? E segundo, que todas essas divulgações dessas decisões judiciais só serviu para uma coisa, para mostrar, para deixar público todos os crimes cometidos por esse grupo de bolsonaristas que queriam dar um golpe no Brasil. É só isso. Dentre esses documentos divulgados, minha gente, tem uma decisão que manda excluir as contas do Alan dos Santos porque ele criou uma conta fictícia se passando pela guerrilha armada das Farc e na qual esse perfil fictício diria que o PT e o Lula tinham relações intrínsecas com essa organização. Ou seja, não se trata de censurar a liberdade de expressão, não, mas se trata sim de combater crimes cometidos pela extrema-direita em nome de uma liberdade de expressão, que a gente sabe muito bem que eles mesmos não respeitam isso. E como eu falei, essa decisão da comissão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos não tem efeito jurídico, político nenhum aqui no Brasil, porque eles não têm poder para mandar em nada aqui no Brasil. Além disso tudo que foi falado, o STF soltou uma nota rebatendo o Comitê dos Estados Unidos, e disse que o relatório deles mostra apenas ofícios enviados ao X.
Ou seja, não mostra a íntegra das decisões do Alexandre de Moraes, que mostra a fundamentação das decisões. É óbvio que a direita dos Estados Unidos, junto com Elon Musk, que é amigo do Bolsonaro, e de bolsonaristas, estão forçando uma barra que não existe. Tanto não existe que, o Google se colocou contra o que está falando Elon Musk. Para finalizar, fiquem com informações sobre a disputa entre o Arthur Lira e o governo Lula. Também fiquem com uma informação importante, sobre o Eduardo Cunha, falada pelo senador Cajuru, enquanto detonava o Arthur Lira. O Arthur Lira já está com as artilharias, com os canhões dele, direcionados para o presidente Lula e para o STF. Para o presidente Lula, porque o presidente Lula poupa o Padilha de demissão, que é o desejo do Lira, e porque demitiu ontem o primo do Arthur Lira, do INCRA, tá? E contra o STF, porque ele precisa ter o apoio dos bolsonaristas para poder eleger o seu sucessor. Ele já sabe que, se ele não tiver apoio dos bolsonaristas, ele poderá não conseguir eleger o seu sucessor. Então ele vai lançar 5 CPIs. Logo 5 CPIs no ano de eleição, ano apertadíssimo. E uma dessas eleições é para investigar supostos abusos do STF e do TSE. Será que o Arthur Lira esqueceu aqueles processos engavetados, que até balançou, que o Gilmar Mendes engavetou deles lá no STF, de 100 mil dinheiro recebido em espécie e mais da compra superfaturada dos kits robóticas? Esqueceu, bebezinho, que na hora que o STF quiser te bota na cadeia? Olha, eu tenho tido nojo. Quando eu vejo lá na Câmara um Arthur Lira, por que eu posso falar? Que medo que eu tenho dele? O que vai acontecer comigo? E ele não vai colocar projeto meu em pauta lá. Já não coloca mesmo. Eu que sou o campeão absoluto de projetos dessa casa, com 456 em 5 anos de mandato. Eu tenho que esperá-lo sair de lá para que meus projetos lá cheguem. O que mais ele pode falar de mim? Nada. Eu posso falar muito dele. Enfim, quem é esse ser, entre aspas, que nem cidadão merece ser chamado, para desqualificar um homem público da envergadura moral de Alexandre Padilha, ministro do governo Lula, paulista reconhecido em todo o país, especialmente pela sua honradez, diferente de outros, de seu desafeto e de incompetente? Quem é você, Arthur Lira? Você é um homem de negócio. Você usa a presidência da Câmara para quê? Todo dia? Para tornar presidente da República seu refém, ao contrário do que faz aqui o exemplar e histórico presidente desta casa, Rodrigo Pacheco, que não negocia voto de forma alguma, que coloca a votação e deixa a democracia prevalecer nesta casa. Então, antes de acionar a boca, Arthur Lira, ligue o seu cérebro, se é que você o tem. Há dúvidas de minha parte. E aí, a notícia que todo mundo aqui sabe, mas ninguém tem coragem de falar. Sabe quem voltou a frequentar os bastidores da Câmara Federal? Aquela figura ridícula que, se chegar perto de mim, por gentileza, não estenda a mão, porque minha mão é limpa e nem a minha mão eu lhe darei. E talvez lhe cumprimentarei com minha mão no bolso ou nos bolsos. De quem eu falo? Eduardo Cunha. Ele está lá de novo, trabalhando o quê? É estratégia qual é? Pensando em impeachment de novo? É muito triste. É bem diferente dessa casa chamada Senado Federal.